Acharam a cura do diabetes tipo 1? É isso mesmo? Gotinhas, o meu direct e o meu feed do Instagram ficou lotado de mensagens sobre esse assunto e como pesquisadora na área do diabetes, sim, agora eu sou oficialmente uma pesquisadora em diabetes, mas eu conto mais sobre isso em um outro vídeo, né? Como pesquisadora, né, em diabetes, eu resolvi ir atrás de mais informações e entender também além da chamada inicial, porque, obviamente, né, essa chamada chama muita atenção e achar a cura do diabetes não é tão fácil assim. Então, eu fui ler o estudo que saiu, né, e também fui pesquisar alguns outros conteúdos de médicas, de profissionais que eu admiro muito, para poder trazer aqui para vocês um conteúdo muito completo. Vamos lá? Oi, gotinhas! Eu sou a Biabética e te ensino sobre diabetes. Eu sou comunicadora em diabetes, empreendedora, estudo biomedicina e tenho diabetes tipo 1 há 24 anos. A minha missão é educar sobre diabetes de forma simples e leve para poder inspirar o autocuidado e assim diminuir os riscos de complicações do diabetes. Sejam bem-vindas ao meu canal! Antes de falar sobre a cura, deixa eu te contextualizar rapidinho sobre o diabetes para você poder entender, né, o quão complexo o assunto é, tá bom? O diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, ou seja, o organismo produz um anticorpo que destrói as próprias células do próprio corpo, né, do próprio organismo. Doideira, né? No caso do diabetes, os anticorpos destroem as células que produzem insulina. A insulina é um hormônio, né, que é produzido no pâncreas e é responsável por regular o nível de açúcar no sangue, né? Ao destruir essas células, a pessoa fica sem conseguir produzir insulina. E aí ela precisa aplicar várias injeções de insulina todos os dias para poder continuar viva, porque ninguém vive sem insulina. E aí, na semana passada, saiu em vários portais essa notícia aqui de que uma mulher com diabetes tipo 1 tinha voltado a produzir insulina. E assim, aparentemente está curada há cerca de 1 ano, o que deixou todo mundo desesperado, ansioso, feliz, empolgado, tudo ao mesmo tempo. Imagina você que não produz mais insulina, voltar a produzir insulina. Um sonho, né? Sim, e eu me emocionei, inclusive, quando eu li a notícia. Porém, a gente precisa ter calma, porque não vai chegar nas farmácias na semana que vem, né? E não vai ser tão fácil assim. A gente vai falar sobre algumas coisas que as matérias não estão falando. Como, por exemplo, como que funciona a engenharia genética, que é o que, né, enfim, causou isso, né? E como que possivelmente a gente vai precisar usar imunossupressores, como que uma doença autoimune funciona, e ao mesmo tempo a gente também precisa, né, saber se essa terapia realmente funcionou. O autor do estudo, inclusive, ele pediu para a gente poder esperar pelo menos 5 anos para a gente começar a falar em cura, né? Então, além de ler o estudo completo, eu resolvi trazer aqui para vocês alguns conteúdos muito bons, muito completos de profissionais da área do diabetes que estão muito atualizadas nisso e nos estudos científicos relacionados, né, ao diabetes em si. Então vamos começar com um vídeo da doutora Thalita Trevisan, endocrinologista e especialista em diabetes tipo 1 e extremamente didática. Eu também resolvi trazer para vocês aqui um vídeo da doutora Melanie Rodak. A doutora Melanie, ela é minha mentora no estágio que eu estou fazendo lá na Sociedade Brasileira de Diabetes e no Hospital Universitário da UFRJ do Fundão. A gente está fazendo uma pesquisa clínica sobre diabetes e eu estou apaixonada pela experiência de escrever e submeter um projeto de pesquisa. Gotinhas, eu oficialmente sou uma pesquisadora em diabetes graças à doutora Melanie, que é uma das maiores profissionais na área da pesquisa em diabetes no Brasil. A doutora Thalita Trevisan, ela é endocrinologista, especialista em diabetes, ela tem esse perfil aqui, diabetes tipo nada é impossível, é um perfil incrível, que fala sobre, enfim, educação em diabetes e etc. E ela é maravilhosa. Então, eu vou colocar aqui o vídeo em que ela fala sobre esse assunto. Cura do diabetes tipo 1. Certamente você leu alguma coisa sobre. E o que a gente vai fazer agora? Eu acabei de ler a publicação completa e a gente vai trazer um resumo do que eu interpretei do artigo. Tá. Fica aqui comigo nos próximos minutos. O vídeo vai ser longo, mas você vai entender um pouco melhor do que tanto se fala. Então, o título da publicação é Transplante de células-tronco de ilhotas, transplante de ilhotas derivadas de células-tronco pluripotentes induzidas quimicamente que estão
localizadas, que foram colocadas abaixo do músculo reto abdominal anterior em uma pessoa com diabetes tipo 1. Okay. E quem é essa pessoa? Esse é um estudo chinês e essa pessoa é uma mulher de 25 anos de idade com 11 anos de diabetes tipo 1 e que tem uma história difícil. Ela foi submetida a 2 transplantes de fígado, um em 2014, que provavelmente não deu certo, um segundo em 2016, por cirrose criptogênica, recebe imunossupressores, medicamentos para não rejeição para esse transplante, e foi submetida a um transplante de pâncreas em 2017, que teve rejeição em 2018. E no ano anterior a... Rapidinho, só para falar uma coisa, essa questão do transplante de pâncreas, né? Muita gente acha que o transplante de pâncreas é a solução do diabetes tipo 1. Mas, né, assim, a gente pode até depois trazer um conteúdo sobre isso mais completo, mas o transplante de pâncreas, ele é, na verdade, a última opção do tratamento do diabetes, porque, do tratamento assim, né, da solução, no caso, né, tentar uma solução, porque ele não é garantido, primeiro pela questão da rejeição, né, e segundo, porque como é uma doença autoimune, a pessoa pode voltar a produzir insulina, né, quer dizer, pode voltar a produzir anticorpos, né, e voltar a destruir as células produtoras de insulina. Então, assim, é muito complexo, né, mas é uma solução que, em alguns casos, dura, né, e em alguns casos volta. Então, assim, é muito arriscado. E é somente, assim, em último caso mesmo, a pessoa que não consegue, que tem muitos problemas, que tem muitas complicações já ali, enfim, envolvidas. E geralmente se faz, tipo, junto com outro, com um transplante de rins e pâncreas, tudo junto. Então, é muito complexo. Mas, pelo que eu estou entendendo, essa paciente aqui, ela tinha também uma história muito difícil, pelo que a doutora Lita falou, do diabetes, e aí estão tentando, de alguma forma, fazer com que, né, consiga retirar o diabetes dela, né? Então, vamos ver. Ao recebimento dessas células que acabaram produzindo, foram modificadas para a produção de insulina, ela teve 3 hipoglicemias com perda de consciência. Então este é um estudo em fase 1, inicial, com uma pessoa. Depois a gente acaba percebendo que existem mais outras 2 pessoas que ainda a gente não tem os dados, que tem um caráter exploratório para avaliar segurança, tolerabilidade e eficácia. Um estudo semelhante foi publicado em 2023 nessa mesma revista, estudando 8 primatas não humanos para entender tudo isso. E qual que era o objetivo? Sempre que se publica um estudo clínico, médico, se tem um objetivo dentro dele: avaliar que, através dessas células, se a hemoglobina glicada baixasse de 7%, ou pelo menos baixasse igual a ou mais de 1% após 90 ou até 365 dias deste transplante, e que não houvesse mais hipoglicemias graves na vida desta pessoa. Então, como é que foi feito? Eles pegaram células do tecido adiposo dessa pessoa. Então, no abdômen foi retirado a gordura do subcutâneo, exatamente 30 ml, lá em janeiro de 2020. E aí foi feito um trabalho intenso, muito além da minha compreensão, para que as células desta pessoa que vieram da gordura fossem organizadas, modificadas, trabalhadas para que virassem ilhotas. Ilhotas são as ilhas que têm famílias de células, e a principal família são as células beta, que produzem insulina. Uma coisa importante sobre essa questão da reprogramação dessas células, né? Eu falei num outro vídeo sobre isso, que existem muitas técnicas que estão sendo, enfim, descobertas, e enfim, em que as pessoas, os cientistas no caso, estão conseguindo reprogramar as células, né? Eles vão lá no DNA da célula e aí mudam um negocinho e faz ela virar, né? Enfim, faz ela
faz ela virar outra célula. É um negócio meio doido, um negócio meio assim, mágico, mas é possível e foi isso que eles conseguiram fazer. Eles conseguiram reprogramar essas células para elas conseguirem produzir insulina, né? Eu também posso trazer um conteúdo sobre isso e me aprofundar mais sobre esse assunto para poder trazer aqui para vocês se vocês tiverem interesse. Então me avisa aí nos comentários se tem interesse. Então, em 25/6/2023, esta pessoa recebeu um transplante autólogo de células-tronco pluripotentes que acabaram sendo organizadas para virarem ilhotas. Células-tronco pluripotentes são células que conseguem se transformar em células de qualquer outro tipo de tecido. Então, por isso que eles conseguiram fazer essas células virarem ilhotas, né, de células beta. Então, bem legal. E esse transplante foi feito, que essa é uma das coisas inéditas dentro desta pesquisa, foi colocado abaixo desse músculo aqui do abdômen. E isso facilita a vigilância. Então não colocou, pelo que eu entendi, no pâncreas, colocou no músculo abaixo do abdômen, que é próximo ao pâncreas, foi o que eu entendi até agora. A vigilância deste transplante foi feita através de ultrassom e com uma espécie de injeção foi colocado aqui dentro. Ok. Lembrar que esta pessoa já estava fazendo o uso de medicamentos para não rejeitar o transplante de fígado e foram iniciados mais 2 medicamentos na indução. Assim que colocou essas ilhotas, esse composto de células novas, foi iniciado mais 2 medicamentos, o basiliximab e o etanercept, por curto intervalo de tempo. Thalita, por que tem que manter a imunossupressão? Porque, em teoria, o diabetes tipo 1 tem como uma das bases de início a alteração do sistema de defesa que se perde e vai lá e destrói essas células beta. Então, pode ser que esse sistema de defesa desta mulher, ele vá lá e queira destruir essas células beta, certo? Por conta disso, mas de novo, como é que seria isso com uma pessoa que não tem um transplante de base e não estava sendo imunossuprimida de base? A gente não sabe. E esse é uma das discussões apontadas na publicação. É isso, né? Basicamente, quando você vai colocar ali, fazer um transplante de células, né? Eles criaram as células que produzem insulina e botaram de volta, que é da própria pessoa, as células, né? Que estavam ali, saíram do abdômen delas, mudaram as células, transformaram em células que produzem insulina e colocaram de volta no próprio corpo. O corpo tem já uma autoimunidade e já tem anticorpos que destroem as células beta. Como que a gente consegue fazer com que esses anticorpos não destruam as células beta? Com os imunossupressores, né? Então, só que os imunossupressores são questões, né, que assim, é um medicamento que abaixa muito a imunidade, tem muitas questões em relação a isso. E aí, qual que é a mágica desta publicação? Ela recebeu as células em torno de 2 semanas após esse transplante. A necessidade de insulina dela, que antes do transplante era de 54 unidades dia, que dava mais ou menos 0,72 unidades quilo dia, começou a baixar. Com 18 dias de 54 passou para 43 unidades dia de insulina e com 75 dias pós-transplante ela estava sem insulina. Em 4 meses de recebimento de transplante, o tempo dentro do alvo de 70 a 180 dela era 96%. Antes do transplante era 43%. Nossa Senhora! A média de jejum dela pré-transplante era 210. Pós-transplante era menor que 126 miligramas por decilitro. A hemoglobina glicada pré-transplante era 7,5. Com 75 dias de transplante,
quando ela não precisava mais de insulina, caiu para 6,5. E com 120 dias era 5,3, menor que 5,7, chegando a valores de glicose de uma pessoa sem diabetes. Dentro desse meio tempo foram feitas análises um pouco mais rebuscadas, mas eu tento trazer essa publicação um pouco mais simples aqui para o público geral. E o que me chamou a atenção é que ao longo desses meses eles foram fazendo aquele teste de tolerância à glicose, que é o teste do líquido doce, que as pessoas fazem para diagnóstico de diabetes, diabetes gestacional. E antes do transplante, a glicose dela, depois de 75 gramas de glicose anidra de carboidrato, deu 344, obviamente. E com 75 dias pós-transplante, quando ela estava com 6,5 de glicada e sem insulina, após 75 gramas de ingesta de um carboidrato líquido, chegou em 155. Uau! Então, essa pode ser uma futura estratégia para tratamento do diabetes tipo 1. Pode. Sim, a gente precisa de mais estudos, de mais gente, de pessoas que não têm uma imunossupressão prévia, mas fato que nós precisamos comemorar. E que felicidade uma pessoa que já sofreu tanto, certo? Não só exatamente pelo diabetes, mas por outros diagnósticos, está agora bem de saúde. Existe uma corrida atrás de facilitação desses transplantes de células-tronco e a gente espera que um dia, provavelmente mais de uma década, ela chegue até nós. É isso. Cura do diabetes tipo 1. Certamente você leu alguma coisa. Espetáculo. É um espetáculo isso. Deixa eu pausar aqui se não tirar o áudio. Espetáculo, maravilhoso, e é isso, assim, basicamente, né, a pessoa, ela tinha ali, a doutora Thalita explicou tudo com muita maravilhosidade, porque ela é maravilhosa, explicou com muita clareza, muita didática, mas, assim, basicamente é isso, a pessoa, ela já tinha ali os imunossupressores, então isso ajudou, e aí resta a gente saber se todo transplante de células, né, beta que, assim, vão ser criadas, que vão ser, assim, lá, enfim, transplantadas na pessoa, se todo mundo vai precisar usar os imunossupressores ou não. Fica muitas dúvidas em relação a isso, né? Então, assim, é muito promissor. É muito bom saber que a pessoa, ela realmente parou, né, de precisar usar insulina exógena, né, no caso aplicada. Então isso já traz muita esperança. E o que ela falou, pelo menos uma década pra gente começar a falar em cura mesmo, de fato, e colocar para outras pessoas também. E outra coisa, isso aqui é para essa paciente. Então, muito importante isso, né? As células-tronco são dela, né? As células-tronco é dela mesmo. Então, isso já ajuda a não ter a rejeição, né? A diminuir a rejeição, no caso. Então, precisaria entender se todo mundo que fosse fazer esse tratamento teria que ser da própria célula, ou teria que criar uma célula no laboratório que desse para todo mundo. Enfim, são muitas perguntas que ainda não foram respondidas. Então, a gente precisa ainda esperar para poder saber. Agora eu vou colocar um outro vídeo da doutora Melanie Rodak. Especialmente para o canal Um Diabético, as novidades da semana em terapia celular e cura do diabetes tipo 1. Nessa semana foi publicado na revista Cell um artigo muito interessante de pesquisadores chineses. Eles retiraram gordura de uma paciente com diabetes tipo 1 e no meio das células gordurosas havia células que eles utilizaram para gerar células-tronco pluripotentes. Com essas células, eles desenvolveram células produtoras de insulina que foram novamente infundidas na paciente. A paciente testada, o único caso que foi publicado, ela tinha diabetes tipo 1 há bastante tempo, tinha 25 anos, ela tinha feito 2 transplantes hepáticos por uma cirrose, uma doença que não tinha a ver com diabetes, e ela já usava imunossupressores. Essa paciente teve um enorme sucesso, atingindo independência de insulina em 75 dias,
O tempo no alvo de 96% em 4 meses normalizou a glicemia e a hemoglobina glicada. Isso é um grande avanço. Nós precisamos entender como essas células poderiam ser infundidas sem necessidade de imunossupressão e tornar isso possível para um número cada vez maior de pessoas. É isso. É o que ela tá falando aqui. É basicamente isso, gente. Tá acontecendo, a gente tem muita esperança nisso. E eu posso trazer depois um assunto mais explicativo, se vocês quiserem, porque, assim, como as coisas acontecem muito rápido, eu preciso de ter tempo para poder ler, entender, pesquisar. Então, eu vou trazer aqui para vocês depois, com mais calma, explicar sobre as células pluripotentes, né, como que realmente funciona isso, etc. Porque a minha linha de pesquisa da biomedicina, né, vai ser imunologia, né? Eu vou seguir essa linha na minha formação. Então, eu acho que vai ser super interessante eu poder trazer com vocês mais informações sobre, de fato, o que é ali, a autoimunidade do diabetes, como que as células pluripotentes podem ajudar nisso, células tronco, né? Eu vou trazer depois com mais, com uma linguagem um pouco mais fácil, né, para a grande maioria das pessoas que não estuda isso, né? Então, me avisem se vocês querem, de fato, um conteúdo traduzido pro beabá, que não é científico, né? Me avisem que aí a gente consegue conversar um pouquinho mais sobre esse assunto, mas assim, a princípio, muita esperança neste assunto. Caso você não saiba, eu tenho uma loja de acessórios para pessoas com diabetes, que é a loja Biabética. Tem vários acessórios que são super úteis para a rotina da pessoa com diabetes, como, por exemplo, estojos térmicos para poder levar as insulinas, adesivos para segurar o sensor de glicemia, entre muitos outros produtos. A gente está expandindo aos poucos e tenha certeza que é feito com muito amor e com muito carinho para poder ajudar a inspirar as pessoas com diabetes a se cuidarem. O QR Code está aqui do lado para você poder apontar a câmera do seu celular, se você estiver vendo pela sua TV, e também, se estiver vendo pelo celular, o link está na descrição. Use o cupom VIM do canal para poder ganhar desconto. Então, gotinhas, como a gente viu, a cura está cada vez mais próxima. E eu tenho muita fé de que um dia eles vão conseguir realmente criar um remédio para poder vender em farmácia, lá nas prateleiras da farmácia, para conseguir reverter o sistema autoimune com segurança. Como eu disse em um outro vídeo, né, sobre os avanços do tratamento de diabetes, a corrida está cada vez mais acirrada e as empresas e os governos, né, enfim, estão investindo muito nas pesquisas clínicas voltadas para o diabetes. Então, vamos acompanhando aí os próximos capítulos. Comenta "eu acredito na cura do diabetes" para eu poder saber que você viu esse vídeo aqui até o final. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Para você poder assistir mais vídeos e conteúdos como esse aqui, não se esquece de se inscrever aqui no canal, de ativar as notificações e de clicar no like do YouTube para ele poder te recomendar os meus próximos vídeos aqui que eu for postando. Muito obrigada pela confiança, por assistir até aqui. Um beijo e até a próxima!